Canal História Oculta apresenta 25 coisas assustadoras sobre Saddam Hussein, o carniceiro de Bagdá. Em 28 de abril de 1937, nasceu Saddam, nome que significa aquele que enfrenta e, de alguma forma, já previa o que ele faria. Enfrentava as adversidades na infância e na vida adulta, e qualquer um que fique no caminho de seus objetivos. Ele era um homem duro, conhecido como Carniceiro de Bagdá, pelos erros que cometeu, especialmente quando tentado pela presidência do Iraque. Semeou dor nos curdos, um povo iraniano, e nos muçulmanos xiitas, que acreditavam em Ali e Abu Talib como sucessor de Maomé. Hoje mostraremos 25 coisas assustadoras sobre Saddam Hussein, que espalharam medo e também significaram sua própria condenação. Antes de mostrá-los, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de nossas atualizações. Número 1. Seu padrasto o obrigou a roubar animais. O pequeno Saddam viveu por alguns anos com sua mãe e padrasto Ibrahim al-Hassan, que o espancou várias vezes e o obrigou a roubar animais como galinhas e cabras, seja para vendê-los ou comê-los. Ao cometer o roubo, o menino preferia envenenar o animal a devolvê-lo. Véronique Calmette, escritora francesa que escreveu sobre a infância de ditadores, afirmou que Hussein foi abusado sexualmente por seu padrasto e também aprendeu a cortar e sufocar quando tinha apenas 5 anos. Aos 9 anos, ele já era uma criança com pensamentos distorcidos. Número 2. Teve sua primeira arma quando era apenas uma criança. Seu tio materno, Kaira, o Alfa, cuidou dele durante seus primeiros anos de vida, até ser preso por ter participado de uma revolta mal sucedida que pretendia acabar com o governo pró-britânico do Iraque, mas foi liberado da prisão quando Saddam tinha 10 anos, e imediatamente o menino voltou a viver com ele. Foi quem lhe permitiu frequentar a escola e incutiu nele os ideais de ser o líder do Iraque. Além disso, ele lhe deu uma arma antes que ele chegasse à adolescência. Saddam teria usado a arma para ameaçar seus professores da escola primária e matar um homem. Relatos afirmam que quando a polícia chegou à casa, eles encontraram o menino dormindo com a arma ainda quente debaixo do travesseiro. Número 3. Aos 20 anos, ingressou no Partido Socialista Baath como bandido. O Partido Baath era uma força revolucionária clandestina. Tornou-se o mais radical no território iraquiano em 1957. Hussein entrou nesse partido como um bandido de baixo escalão. Aos 22 anos, ele foi encarregado de assassinar Abdul Karim Qassem Qasama, o primeiro-ministro. Na tentativa, ele e outros cúmplices falharam, embora tenha ferido e matado seu motorista. Saddam Hussein foi ferido na perna, mas conseguiu escapar disfarçado de mulher. Ele fugiu primeiro para a Síria e depois para o Egito até 1963, quando retornou ao Iraque após a derrubada de Qassim, e ao longo dos anos começou a ganhar poder através do partido. Número 4. Assassinatos de militantes Dawa. Hussein perseguiu os líderes do Partido Islâmico Dawa, porque defendiam os xiitas, e sempre se opuseram ao comunismo e ao socialismo pan-árabe, que eram promovidos pelo Partido Baath. E esse confronto começou muito antes de ele se tornar oficialmente presidente, mesmo já tendo poder político. Em 1974, muitos líderes do Daesh foram impiedosamente perseguidos, presos e torturados. Dezenas foram mortos em 1975. Vários de seus membros exilados serviram no exército iraniano durante a guerra no Irã e formaram uma aliança de guerrilheiros que trabalhavam para tirar o governante do poder. Algumas fontes indicam que durante seu mandato, cerca de 120 mil militantes foram mortos. Número 5. Forçou seu primo a renunciar à presidência do Iraque. O presidente do Iraque, Ahmed Hassan al-Bakr, em 1979, tentou unir sua nação com a Síria, e isso foi contra os planos de Hussein, pois ele ficaria praticamente impotente. Em 1968, Hussein participou do golpe fascista que fez Mehmet Hassan presidente. Então ele não estava disposto a ficar fora do poder e forçou seu primo a renunciar. Número 6. Uma traição inaugurou seu regime em 22 de julho de 1979. 6 dias depois de assumir o poder, convocou os membros do partido de base para reafirmar sua vitória e começar a cobrar seu preço. Hussein apontou que uma traição havia sido tramada contra ele. Naquela sala, um de seus membros do Conselho do Comando Revolucionário de Ahmed Hassan al-Bakr apareceu a Hussein, que sob ameaça e coação falou de uma conspiração e quem estava envolvido
pessoas que, claro, estavam naquela sala e foram presos lá. O evento foi televisionado e Saddam Hussein mostrou a todos o que estava disposto a fazer. 22 dos presos foram executados. Entre eles estão 5 ministros. A execução foi realizada por membros do gabinete de Hussein para que todos estivessem envolvidos e nunca se esqueçam de como uma traição ao novo governante do Iraque foi paga. Número 7. Ele ordenou a invasão do Irã. As forças militares iraquianas invadiram uma área iraniana rica em petróleo. Hussein deu a ordem, que foi executada em 22 de setembro de 1980 sob o pretexto de uma disputa de fronteira. No entanto, o motivo foi diferente. Hussein temia um levante no Iraque, igual ao que a Revolução Islâmica havia alcançado em solo iraniano, o que significava um desequilíbrio maior para toda a região e sua dominação pela religião. O conflito durou 8 anos e deixou centenas de mortos, feridos, famílias destroçadas e grandes danos ambientais. Número 8. Incutiu medo entre seus amigos e seguidores íntimos. Hussein não aceitava que seus parentes, ministros ou militares dessem opiniões que não se alinhassem com sua lógica. É por isso que, se ele teve que matar seus próximos, ele não pensou 2 vezes. Ele assassinou um de seus primos por ter ofendido sua família. Ele também ordenou que seus 2 melhores amigos e seus 2 genros fossem mortos. Em uma ocasião, e durante a guerra Iraque-Irã, ele foi convidado a renunciar pelo ministro da Saúde, depois que Israel, em 1981, atacou e destruiu a usina nuclear do Iraque. Hussein agradeceu a seu ministro por sua sinceridade. Ele então ordenou sua prisão imediata. A esposa do ministro implorou a ele pela vida e liberdade de seu marido, e parecia que o ditador cederia ao pedido. Mas no dia seguinte, a mulher recebeu o corpo do marido dentro de uma sacola e foi completamente picado. Número 9. Massacre em Durqal. Quando visitou a cidade em 8 de julho de 1982, em um momento em que o Iraque estava em desvantagem na guerra contra o Irã. Por isso procurou obter apoio popular, principalmente dos sunitas, que moravam em Israel. Mas já quando a caravana presidencial estava deixando, a cidade foi emboscada por um pequeno grupo de homens escondidos entre árvores. Hussein voltou e prometeu minimizar o número de traidores. Ele estava se referindo aos iranianos e xiitas. Os guerrilheiros do Partido Islâmico Dawa e a população de xiitas começaram a ser presos, torturados e levados a julgamento. 148 deles foram executados. Vários outros morreram. Durante os interrogatórios, ocorreram desaparecimentos e foram julgados menores supostamente envolvidos no ato. Centenas de habitantes de Dujail foram retirados de suas fazendas e exilados. Fazendas foram destruídas. Assim, Hussein advertiu que iria retalhar contra qualquer outra tentativa semelhante. Número 10. Sequestros e desaparecimentos de membros do clã Barzan. Esse clã se tornou a pedra no sapato de Saddam Hussein em 1983. Ele acusou os membros dessa tribo de se tornarem aliados dos iranianos. Estima-se que entre 5.000 e 8.000 pessoas foram sequestradas e nunca mais apareceram. Testemunha do sequestro dos homens desse clã foi o psiquiatra curdo Bayan Hassu, que afirmou ter visto esses homens distribuídos em cerca de 50 ônibus enquanto estavam em um posto de gasolina perto de Erbil. Em 31 de julho de 1983, eles levaram não apenas os homens, mas também os meninos. As idades variavam de 10 a 80 anos. No sul do Iraque, centenas deles foram encontrados enterrados em valas comuns. Número 11. Assassinou os prisioneiros com máquinas de moer. De acordo com a Associated Press, os prisioneiros foram mortos com uma bala na cabeça. De acordo com a publicação do The London Times, em 20 de setembro de 2003, muitos prisioneiros algemados foram executados com bananas de dinamite colocadas em seus bolsos. Mas comparados a outros métodos, o tiro na cabeça era uma morte rápida e até a explosão de dinamite pareceria menos cruel. De acordo com o que uma testemunha disse ao grupo de direitos humanos em Londres, vários prisioneiros foram jogados em máquinas de esmagamento. Alguns foram colocados de cabeça. Outros foram torturados com os pés, e os seus gritos de horror foram apenas um pequeno sinal da imensa dor que suportaram. A testemunha alegou que, pelo menos uma ocasião, o segundo filho de Saddam Hussein, Qusay,
supervisionou as atrocidades da máquina trituradora. Número 12. Operação Anfal. Esta é uma das campanhas de extermínio mais ferozes realizadas por Hussein. É classificado como genocídio porque aproximadamente 4.500 cidades foram arrastadas entre 1986 e 1989. Hussein ordenou desprezo pelos curdos e outros não árabes que viviam no norte do Iraque. Estima-se que 182 mil curdos morreram nessa campanha, que foi realizada em várias fases. Lá, o primo de Saddam Hussein estava encarregado dessa operação, que consistia na destruição sistemática de cidades através de bombardeios e ofensivas terrestres, pelotões de fuzilamento e campos de concentração. Hussein, em uma tentativa um tanto fantasiosa de se livrar das responsabilidades, atribuiu-as aos iranianos e ao governo do presidente norte-americano Reagan. Número 13. O massacre de armas químicas no Alasca. Esse foi um ataque que fez parte da Operação Al-Anfal, mas merece uma menção separada. As forças iraquianas bombardearam o Alasca com armas químicas em 16 de março de 1988. A retaliação contra os combatentes curdos, conhecidos como pesos pesados, para apoiar o exército iraniano. Um dos gases tóxicos utilizados foi o gás mostarda, e o ataque deixou 5.000 mortos e cerca de 10.000 feridos. Vários anos depois, muitas pessoas continuaram a sofrer as consequências dos casos médicos que apresentaram, entre as quais se destacaram vários tipos de câncer, sem falar nos nascimentos com doenças congênitas. Número 14. Ele investiu em armas. Saddam Hussein nacionalizou a indústria petrolífera muito antes de ser oficialmente o presidente do Iraque. Embora isso tenha levado a nação iraquiana à era do boom, também a tornou uma das maiores compradoras de armas e fornecedores soviéticos e ocidentais. Saddam destinou 40% das receitas do petróleo para esse fim. No entanto, essa porcentagem aumentou quando a guerra contra o Irã começou. Número 15. Enforcou 14 pessoas no centro de Bagdá. Qusay acusou 14 pessoas de fazer parte de uma rede de espiões sionistas. 13 dessas pessoas eram judias. Todos foram enforcados diante de uma multidão no coração de Bagdá. Número 16. Assassinatos televisionados. Não contente em mostrar execuções para uma multidão local, Saddam Hussein fez com que as prisões e execuções de muitos de seus oponentes fossem transmitidas ao vivo pela televisão. Hussein viu na televisão o meio perfeito para incitar o medo. Número 17. Mutilações e assassinatos. Quem se atreveu a brincar com ele através de certos informantes, Saddam Hussein conhecia os passos de seu povo próximo, e se alguém se atrevia a fazer piadas sobre ele, lhe cortava suas línguas ou os matava. Número 18. Iraque invade o Kuwait. O Iraque foi economicamente devastado após a guerra com o Irã e precisava de recursos. Em 22 de agosto de 1990, Hussein ordenou a invasão do vizinho Kuwait, rico em petróleo. Assim, o ditador iraquiano mais uma vez violou os preceitos internacionais. A anexação do Kuwait permitiu a Hussein controlar 20% das reservas de petróleo do planeta. A ação envolveu a morte de centenas de pessoas, mas também significou a reprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Hussein ignorou os avisos de desemprego que o mundo lhe dava e provocou o lançamento da Operação Tempestade no deserto em janeiro de 1991, liderada pelos Estados Unidos. O Iraque estava com problemas, e mesmo assim ele ordenou ataques com mísseis Skoda contra a Arábia Saudita e Israel. O ditador ansiava que Israel entrasse no conflito, mas não conseguiu. No final, as forças iraquianas foram derrotadas apenas do lado da coalizão internacional. Cerca de 378 soldados foram mortos e 1.000 ficaram feridos. Houve desastres ambientais devastadores, especialmente quando ataques a poços de petróleo causaram derramamentos de óleo que poluíram cerca de 40 milhões de toneladas de água. Ele fez com que o Iraque sofresse um severo embargo imposto pelas Nações Unidas e que gerou uma forte crise no país. Número 19. Sala de tortura e execução nas embaixadas. Saddam Hussein ordenou a construção de um porão na embaixada iraquiana, em Manhattan, para detenções, torturas e execuções. Isso foi denunciado por ex-funcionários iraquianos e o caso foi tornado público através do New York Post. O Mullah Barat, serviço de inteligência iraquiano, deteve e torturou iraquianos que viveram nos Estados Unidos
para que seus parentes voltassem ao território iraquiano e cooperassem com a ditadura. A prisão foi feita como armadilha, pois os cidadãos iraquianos foram chamados para processar uma reclamação do governo e, ao chegarem, foram levados para o porão, que tinha uma porta blindada, instrumentos para arrancar pregos, tábuas de madeira, fios de cobre e tubos de borracha foram usados na tortura. Os ex-funcionários disseram que muitos dos detidos foram cruelmente assassinados, e depois seus corpos foram enviados para Bagdá através de ajuda diplomática. De acordo com as denúncias, Hussein também tinha mais câmaras de tortura e execução em outras embaixadas em países árabes e no leste europeu. Número 20. Tortura ao extremo. Implacável. Há muitos casos de tortura, especialmente no caso da tentativa de assassinato em Israel. No julgamento de uma mulher iraquiana, cuja identificação era uma testemunha, que testemunhou que a polícia a levou para um quarto vermelho fechado à luz do sol. Disse que havia apenas luz vermelha em todo lugar. Ela foi despida, suas mãos amarradas, espancada com cabos e recebeu choques elétricos. Ela também garantiu que lhe deram água fervente para beber no verão e água congelada no inverno. A testemunha afirmou que um de seus parentes, que era surdo e mudo, foi detido na frente de sua esposa e filhos e zombado depois de segurá-lo por seu órgão genital. Número 21. Ele matou centenas de pessoas apenas por suspeitar delas. Como todos os ditadores e assassinos, Saddam sofria de paranoia. Para ele, sua vida estava acima da dos outros. Foi por isso que ele justificou a execução de seus oponentes. Mesmo pessoas que ele só suspeitava, ele preferia matar, não importando se mais tarde estivesse errado. Número 22. Drenou a água dos pântanos. Árabes que vivem nos pântanos do Tigre, do Eufrates, localizados no sul e leste do Iraque, participaram de um levante para derrubar Saddam Hussein em 1991. O levante fracassou, e Hussein decidiu punir os árabes do pântano, drenando os pântanos para não terem água. Seus suprimentos de comida acabaram e eles morreram de sede. Muitos desses árabes, a maioria xiitas, foram mortos e outros conseguiram fugir da fúria de Hussein. Essa população foi reduzida de cerca de 250 mil pessoas para apenas 30 mil. Mas Saddam não apenas dizimou a vida de centenas de árabes do pântano, também fez com que as zonas úmidas, que cobriam um total de 9 mil km², fossem reduzidas para 760 km². O desvio da água fez com que restassem apenas 10% dos pântanos. Número 23. Em um dia, 42 comerciantes de alimentos foram executados. Esses 42 assassinatos foram cometidos por 2 ministros do regime de Saddam Hussein. Este é Tarek Aziz, ex-vice-primeiro-ministro e um dos rostos mais conhecidos ligados a Hussein. A outra figura do regime foi para Elijah Hassan, al-Facão, Ali, ex-ministro da Defesa, primo do ditador iraquiano. Os 42 assassinatos ocorreram em 1992, quando houve uma grave crise deixada pela guerra contra o Irã e a invasão do Kuwait. Os ministros acusaram os comerciantes de especuladores de aumentar o preço dos alimentos em meio à crise. E a solução para os que estavam no poder era executá-los no mesmo dia em que foram presos e julgados. Número 24. Tinha uma cópia do Alcorão escrito com seu sangue. Entre as coisas que se alegam sobre Saddam Hussein, uma das mais famosas e arrepiantes é que ele ordenou que fosse feito um exemplar do Alcorão escrito com seu próprio sangue para agradecer a Deus por ter superado tantos obstáculos ao longo de sua vida, violando com tal ato a proibição de qualquer seita ou ramo tinha. Essa cópia foi feita em seu aniversário de 60 anos, no final da década de 90. O responsável por essa escrita peculiar foi o calígrafo Abdas Shakir, que por mais de 2 anos usou 50 litros de sangue para escrever 6.000 versos e 336 mil palavras do Alcorão. Muitos especialistas consideram que para uma única pessoa doar essa quantidade de sangue em apenas 2 anos é bastante difícil, pois equivale pelo menos 24 litros, seria o valor que ele poderia doar em 9 anos. Número 25. Enterrou centenas de cadáveres em valas comuns. Centenas de pessoas foram enterradas em valas comuns durante todo o regime de Hussein. Após a sua prisão em 2003, os próprios iraquianos começaram a cavar covas em busca dos restos mortais de seus parentes, algo que tem dificultado um pouco o trabalho dos especialistas em dar números mais exatos. Mesmo assim, pelo menos 118 valas foram encontradas com centenas de corpos.
70 deles contêm restos de curdos. Ibrahim, El Idris e seu irmão Abdul Fattah são responsáveis pela associação de presos políticos. Ibrahim mencionou que estão documentados mais de 100 mil casos de pessoas executadas e desaparecidas. Vários registros foram encontrados no porão de um supermercado que foi bombardeado no luxuoso bairro de Al-Mansour. Ibrahim, Eldris e Abdul Fattah falam pelo menos de 5 milhões de pessoas sendo enterradas em valas comuns. O Congresso Nacional Iraquiano, liderado pelo Hamas, Shalavi, assegurou que cerca de 15 mil pessoas que se opunham a Hussein foram encontradas em uma vala localizada a pouco mais de 90 quilômetros de Bagdá. A ambição de Saddam Hussein o tornou conhecido como Carniceiro de Bagdá, e vimos até onde ele foi capaz de ir. Na guerra que causou apenas desastre com o Irã, estima-se que entre 500 mil e 1,5 milhão de pessoas morreram. Hoje, muitos no Irã continuam sofrendo e morrendo pelo uso de armas químicas. Tanto o Iraque quanto o Irã sofreram. E acabou com a economia depois que a soma de 1,2 milhões de dólares foi gasta entre os dois países, sem falar nos desastres naturais que causou. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco na seção de comentários. Vá em frente, curta esse vídeo e envie o link para sua família e melhores amigos, para que eles também possam aprender mais sobre as 25 coisas assustadoras sobre Saddam Hussein. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. E lembre-se que um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.